Olá, meus queridos alunos. Eu sou o professor Renato Tito e você está no canal 10 em Matemática, o canal que descomplica as complicações. Na aula de hoje, nós vamos ver um método simples para resolver qualquer tipo de divisão. Depois da aula de hoje, você não vai mais errar divisões. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar com uma divisão exata, tá? Para você começar a entender o método e você vai ver que a mesma regra vai depois se aplicar para outros tipos de divisões, tá? Então a gente começa observando o número que a gente quer dividir, nesse caso 4.620 por 5. Então a gente começa pegando da esquerda para a direita somente os algarismos necessários para começar a dividir. Então eu me pergunto, 4 eu posso dividir por 5? Não, porque 4 é menor do que 5. E se eu pegar também o 6, e aí eu pego o 46, aí já dá para dividir por 5, porque passou. Então a gente vai começar a divisão apenas com 46 dividido por 5. E aí a gente se pergunta, qual número eu posso multiplicar o 5, da tabuada do 5, que mais se aproxima do 46? Nesse caso, se eu multiplicasse por 10, já seria 50, já ultrapassaria os 46. Então vamos multiplicar por 9, porque 5 vezes 9, 9 vezes 5 é 45. Então eu vou subtrair 45 dos 46 que eu estava dividindo. Nesse caso, sobra 1. Bem? E aí, de acordo com a regra, eu sou obrigado a baixar o próximo número, a baixar e a dividir, né? Então, abaixo 2. Agora eu tenho o número 12 para dividir por 5, que foi o resto mais o 2 que eu abaixei. E aí, de novo, me pergunto que número eu multiplico o 5 que mais se aproxima de 12. Nesse caso, o 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Então, eu vou subtrair 10. Vai sobrar 2 aqui. E aí, seguindo a regra, eu sou obrigado a baixar o próximo número e realizar a divisão. Agora eu tenho 20 para dividir por 5. O número que eu multiplico o 5 que mais se aproxima de 20 é o 4, né? Porque 5 vezes 5 já vai passar, vai ser 25. Então, 4 vezes 5 é 20. Então, eu subtraio 20 e não sobra mais nada. Cheguei no resto zero. Quando eu chego no resto zero, eu encerrei a divisão. Agora vamos ver com outros tipos de divisão. O método é o mesmo, tá bem? Então vamos lá. Se eu pegar o 4, não dá para dividir por 5, então eu vou começar dividindo o 40. Nesse caso, o número que eu multiplico o 5, que mais se aproxima de 40, é o 8. Né? A gente já viu que 9 vezes 5, 45, 8 vezes 5, 40. Então, eu vou subtrair 40 de 40. Vai sobrar resto zero. E aí, continuo com a mesma regra. Eu sou obrigado a baixar o próximo número e dividir. Como eu já tinha resto zero e abaixei um zero, agora estou dividindo zero por 5. E aí, me pergunto, faço a mesma pergunta. Que número eu multiplico o 5 que mais se aproxima de zero? O próprio zero. Então, eu vou multiplicar o 5 por zero. E eu vou subtrair zero, que também, obviamente, vai me dar resto zero. E aí eu continuo. Sou obrigado a baixar o próximo número e dividir. Como eu baixei um zero, eu agora estou dividindo zero por 5. Que número eu posso multiplicar o 5 que mais se aproxima de zero? O zero, novamente. Então, 0 vezes 5 é zero, subtraio zero e chego no resto zero. Então, observa que o raciocínio foi o mesmo. Eu vou abaixando os números e multiplico o, o divisor pelo número que mais se aproxima do resto que eu tenho. Como eu tinha resto zero, eu vou multiplicando por zero. Tá? Por isso que, à medida que a gente tem mais zeros aqui, a gente vai acrescentando mais zeros no quociente, na resposta. Mas a regra é a mesma. Bom, vamos fazer uma outra divisão não exata. Né? Então vamos começar. Aqui com 7 a gente já consegue dividir por 3. Então vamos multiplicar 3 por 2, que vai me dar 6. Eu vou subtrair 6 de 7, e sobra 1. Agora vamos abaixar o 4. Tem 14. Então agora estou dividindo 14 por 3. Da tabuada do 3, se eu multiplicar por 4, vai dar 12. É o número que mais se aproxima. Se eu já multiplicasse por 5, já ultrapassaria, seria 15. Então vamos subtrair 12 de 14. Sobra 2. Tá? E aí, seguindo a mesma regra de sempre, eu sou obrigado a baixar o 8 e realizar a divisão. Agora estou dividindo 28 por 3. A gente sabe da tabuada, né? 3 vezes 6, 18.
3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Então, vamos multiplicar por 27, porque se eu multiplicasse por 9, que vai dar 27. Se eu multiplicasse por 10, já seria 30, ultrapassaria. Então, vamos lá. 28 menos 27. Sobrou 1. Tá? E agora, o que eu faço? Pensa o seguinte, o número 748 que eu estou dividindo, se eu colocasse uma vírgula aqui e acrescentasse zeros nos decimais, eu não estou alterando o número que eu estou dividindo. Ele continua sendo 748. Então a regra é, eu sempre que passar por essa vírgula, agora estou passando pela vírgula, eu acrescento a vírgula aqui. E abaixo o próximo número. Eu continuo abaixando. Eu tenho quantos zeros eu precisava para poder baixar. Eu baixei um zero. Então agora estou dividindo 10 por 3. Se eu multiplicar por 3, vai dar 9. Então eu vou subtrair 9 aqui. Que vai sobrar de novo 1. E eu tenho outro zero aqui para baixar. Eu tenho quantos zeros eu precisava. Então observa que se eu multiplicar novamente por 3, o 3 vai dar 9. Então eu vou subtrair 9. Então sempre que a gente entrar nesse ciclo, a gente percebe que aqui o resultado do meu quociente vai ser sempre uma multiplicação por 3 e não vai terminar nunca. Porque sempre vai sobrar 1, eu vou baixar o zero e vou estar dividindo 10 por 3. Tá? Então aqui eu já concluí a divisão. A gente pode escrever de outra forma o resultado da minha divisão, como sendo 249,3. E aí eu coloco uma barra indicando aqui no decimal 3 que ele vai se repetir infinitamente. Tá? Então, essa divisão é aquela divisão que nunca acaba. Né? A gente vai estar sempre dividindo 10 por 3 e vai estar sempre colocando 3 no decimal. Então eu já paro por aí quando eu percebo que isso aconteceu. Vamos para outro tipo de divisão? Bom, agora a gente tem uma vírgula já no dividendo. Né? Vamos seguir a mesma regra. Então vamos começar dividindo 7 por 5. Né? A gente vai multiplicar o 5 por 1, que é o que mais se aproxima de 7. Vamos subtrair 5 e vai me sobrar 2. A regra é a mesma. Eu sou obrigado a baixar o próximo número e a dividir. Só que observe que eu passei pela vírgula. Sempre que eu passo pela vírgula, eu coloco a vírgula aqui no meu resultado. Tá? Simplesmente isso. Agora estou dividindo 22 por 5. O número que eu posso multiplicar é o 4, né? Porque 4 vezes 5 é 20. Se eu multiplicasse por 5, já ultrapassaria. Seria 25. Então, 22 menos 20, sobrou 2. Seguindo a mesma regra. Sou obrigado a baixar o próximo número. Aí baixou, tem que dividir. Agora, o número que mais se aproxima de 25 é 5 vezes 5. Então, eu vou colocar 5 aqui. Vou subtrair 25. E já cheguei no resto zero, concluindo a divisão. Tá? Observa que eu segui a mesma regra. Eu baixei o próximo número e realizei a divisão. Só que sempre que eu passo pela vírgula, eu coloco a vírgula aqui no resultado. E agora, quando eu tenho vírgula tanto no dividendo quanto no divisor. Tá? Aqui a gente não pode trabalhar com vírgula no divisor. Então a gente tem que tirar essa vírgula. Tá? Eu posso escrever essa divisão no formato de fração. Então ficaria 1,24 dividido por 0,4. Tá? Só que eu não posso ter essa vírgula aqui. Tá? Para não ter essa vírgula aqui, eu posso multiplicar por 10, que seria equivalente a deslocar essa vírgula uma casa para a direita. Tá? Então, estou multiplicando por 10, estou deslocando essa vírgula uma casa para a direita. Aqui no 1,24 eu tenho que fazer a mesma coisa. Se embaixo eu desloquei a vírgula uma casa para a direita, no numerador também tenho que deslocar uma casa para a direita, também tenho que multiplicar por 10. Né? A gente tem essa propriedade na matemática. Sempre que numa divisão eu multiplicar os dois números pelo mesmo fator, nesse caso 10, eu não estou alterando o resultado da divisão. Então observa que agora eu não vou mais realizar a divisão de 1,24 por 0,4. Eu desloquei uma vírgula para a direita nos dois casos, tanto no dividendo quanto no divisor. Eu desloquei essa vírgula para a direita, que é equivalente a multiplicar por 10 ambos. Né? Então agora o que eu vou estar dividindo é, como eu desloquei a vírgula uma casa para a direita, a gente vai estar dividindo 12,4 por 4.
Tá? E agora eu posso realizar essa divisão, porque eu já não tenho mais vírgula no divisor. Então, isso aqui é equivalente, 1,24 dividido por 0,4 é equivalente a dividir 12,4 por 4. E essa é a divisão que a gente vai resolver agora. Tá? 1 não dá para dividir por 4, então a gente vai começar dividindo 12. Se eu multiplicar o 4 por 3, eu vou ter 12. Então eu vou subtrair 12. Vai me sobrar 0. Eu sou obrigado a baixar o próximo número e realizar a divisão. Só que eu passei pela vírgula. Então sempre que eu passo pela vírgula, eu coloco a vírgula depois do resultado. E agora eu tenho 4 para dividir por 4, que vai dar 1. Né? Então multiplico por 1, subtraio 4 e chego em resto 0. Então observa que a única coisa que a gente teve que fazer antes é deslocar a vírgula uma casa para a direita nos dois números, né, para poder realizar a divisão, porque a gente não pode ter vírgula aqui no divisor. Tá? Mas se o número, se estivesse dividindo 124 por 0,4, a mesma coisa, é como se a vírgula estivesse aqui, depois do 124. Como eu vou deslocar essa vírgula uma casa para a direita, essa aqui também, é equivalente a dividir 1240 por 4. E aí eu posso realizar essa divisão. Tá? Vamos lá. E casos em que o dividendo é menor que o divisor? A regra é a mesma. Tá? Então, a gente vai pegar os números da esquerda para a direita para a gente dividir. Então, 2 dá para dividir por 5? Não dá, né? É menor do que 5. Mas eu não tenho outro número para pegar, não tenho outro número inteiro. Então, eu vou ter que dividir por 2 mesmo. Que número eu multiplico 5 que mais se aproxima de 2? É o 0. Porque se eu multiplicasse por 1, já ultrapassaria. Seria 5. Então, 0 vezes 5 é 0. Eu vou estar subtraindo 0 de 2. Então, sobrou 2. Eu sou obrigado a baixar o próximo número. Lembra? Eu tenho 0, quantos zeros eu precisar aqui. Então, eu vou baixar o próximo número e passei pela vírgula. Passei pela vírgula, coloco a vírgula ali no resultado. E baixei o 0. Agora estou dividindo 20 por 5. Que número eu multiplico o 5 que mais se aproxima de 20? O 4. E aí, 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20 vai dar resto 0, concluindo a divisão. Então, observa que se eu não tenho mais números para pegar, eu obrigatoriamente vou ter que dividir o do próprio 2 por 5 nesse caso, né? Um número menor. Então eu vou ter que multiplicar por 0, porque caso contrário, se eu multiplicasse por 1, já ultrapassaria o número. Tá? E aí eu sigo a mesma regra, passou pela vírgula, coloca a vírgula no resultado e vou abaixando os próximos zeros que existem depois da vírgula, tá? Para continuar a divisão até concluir. E é isso. Deixa eu ver se tem. Bom, vamos fazer mais um. 720 por 400. Aqui nesse caso eu vou ter que pegar os três números para dividir por 400, né? Porque se eu pegar só 72 já seria menor. O número que mais se aproxima de 720 é se eu multiplicar por 1, porque se eu multiplicasse por 2 já seria 800, então já ultrapassaria. Então eu vou subtrair 400 e 720. Só vai sobrar 320. Tá? Então, e vou continuar a divisão. Lembre-se, eu continuo, se eu não cheguei no resto zero, eu vou baixar os próximos zeros que tem depois da vírgula. Passei pela vírgula, coloco a vírgula no resultado e baixo o zero. Então agora eu tenho 3.200 para dividir por 400. A gente sabe que se eu multiplicar 400 por 1, vai dar 400. Né? Se a gente multiplicar por 2, vai dar 800. Se multiplicar por 3, 3 vezes 4 é 12, vai dar 1.200. Tá? Então, que tal a gente multiplicar por 8? Se a gente multiplicar o 400 por 8, vai dar 8 vezes 4, 32. E mais os dois zeros do 400. Então, já dá os 3.200. Então, eu vou multiplicar por 8, o 400, vai dar 3.200, que eu vou subtrair aqui do resto que eu tinha. E agora eu cheguei no resto zero, concluindo a divisão. Todos os números aqui dão zero. E é isso. Espero que tenham gostado da aula.
Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, acho que foi útil, deixa um like, um joinha, que vai ajudar muito o canal, ainda mais agora que estamos começando. E considere se inscrever no canal. Vai vir muito vídeo interessante que vai ajudar muito você em matemática, no dia a dia e para provas, para concursos, para o que você precisar. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima aula.